Olá, voltamos com nossa aula de Sociologia Brasileira e vamos falar agora sobre os sociólogos da década de 40 ou os sociólogos desta grande fase, que é uma fase atual. E vamos começar pelo Otávio Yanni, um sociólogo formado na Faculdade de São Paulo, que vai trazer para nós um estudo extremamente interessante sobre esta questão do preconceito no Brasil. Yanni vai dizer que, na verdade, hoje nós não temos mais uma ideia de preconceito como tínhamos antigamente. Hoje, o que se tem, na verdade, é um preconceito entre o escravo e o cidadão. E o cativo e o liberto, o branco e o negro. E tudo isso pautado por uma estrutura em que inferioriza tanto alguns homens por conta de sua posição social. Então, é dentro disso que ele vai fazer a sua análise e trazendo para nós uma visão diferenciada dessas questões que pautam as relações sociais. O outro também genial é o nosso querido Darcy Ribeiro, importante professor Darcy Ribeiro, antropólogo, talvez um dos nossos sociólogos que mais entende da alma brasileira, passou anos estudando o homem brasileiro e construiu aí um arrazoado muito bacana sobre de quem nós somos. Como antropólogo, especializou-se na cultura indígena e construiu aí uma série de estruturas de defesa em relação ao índio que poderia muito bem ser aplicada hoje. Impressionante como nós ainda não aprendemos a respeitar os nossos. Impressionante isso, mas Darcy Ribeiro foi um nome muito importante dentro desse contexto, porque não só analisou o homem brasileiro de forma muito extensa e profunda, mas também porque viu tudo isso pelo lado da educação. Um grande educador também, que criou aí várias teorias e formas para poder educar uma sociedade que não tinha recursos. Um outro também que a gente pode falar desse período, surpreendentemente, eu estudei no livro dele, no meu tempo de faculdade, que eu estudei na ditadura militar, e que foi o Fernando Henrique, o antigo presidente brasileiro, ex-presidente brasileiro, FHC, que também traz para nós uma visão muito interessante, embora Fernando Henrique abra o leque, ele não vê somente o povo brasileiro, mas vê o homem latino-americano, e vai dizer nas nossas peculiaridades, as nossas particularidades, como homens e mulheres dependentes, ou sociedades dependentes da estrutura econômica europeia, dependente da economia ocidental ou norte-americana, e vai nos propor também uma ideia de economia, de desenvolvimento, que não fosse dependente, mas algo que pudesse ser mais autônomo. Fernando Henrique, independente da questão política dele, está aí dentro desse quadro de grande sociólogo da nossa atualidade. E, por fim, queria falar de Florestan Fernandes. Esse cara, então, foi extremamente genial, porque Florestan Fernandes nos chama a atenção, até anotei aqui, sobre esta questão política, porque Florestan foi um sociólogo militante e que ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores, e é óbvio, nós não estamos falando desse Partido dos Trabalhadores, no qual ele se tornou, mas aquele partido lá do início, de finais dos anos 70, início dos anos 80, onde tinha realmente uma vocação para as sociedades, de ajudar as sociedades. E Florestan Fernandes, ele foi um cara que ajudou a estruturar isso, porque ele compreendia o Brasil muito além dessas questões de raças. Ele entendeu
que o Brasil precisava realmente de uma estrutura diferente. Ele entendeu que o Brasil precisava repensar muito, né, a sua forma de lidar com o outro e principalmente ele vai mostrar para a gente que o que nós vivemos hoje é algo que está inserido dentro do pensamento. O preconceito racial, por exemplo, a nossa forma de ver as dificuldades, as exclusões sociais, ele diz que está muito entranhado dentro do próprio homem, porque ele vai falar de uma estrutura, né, que foi criada justamente para colocar determinados indivíduos dentro de uma lógica de mão de obra barata, né? E ele vai dizer que isso tudo é resultado de uma revolução incompleta. Que revolução é essa? A Revolução Francesa. Ele vai dizer que a Revolução Francesa, quando a gente olha para o Brasil, a gente vê que ela é incompleta. E é óbvio também que não só olhar para o Brasil, né? Em outras partes do mundo a gente vê que esta ideia de uma revolução, né, que tinha como lema igualdade, né, fraternidade e liberdade, ficou muito nas mãos de algumas pessoas, né? E a pergunta que a gente se faz sempre é: liberdade para quem, igualdade com que e fraternidade para quem merece, né? Então, Florestan Fernandes questiona isso, que o Brasil é como se nós ainda estivéssemos vivendo uma Revolução Francesa que ainda não acabou, né? Ela ainda não chegou ao ápice de realmente construir um país livre, né? Um país de igualdade, um país de relações fraternas. E para isso ele vai nos lembrar também desse racismo estrutural, né, que o Brasil acaba abortando. Eu costumo dizer que no Brasil não é necessário, né, as pessoas se identificarem como racistas ou reconhecer que o país é racista. A própria estrutura do Brasil, ela se encarrega, né, de produzir esse racismo, essa exclusão social, esse preconceito, e de uma forma tão sutil que muita gente acha que é natural, né, você não ver negros na faculdade, não ver negros dirigindo empresas, ter um número maior de negros, né, dentro das comunidades, nas periferias, entendeu? Então, é uma estrutura muito bem organizada em que faz com que muitos brasileiros se achem verdadeiramente não preconceituosos, né, achem que não são racistas, porque isso é estrutural, né? Tem um grande professor chamado Silvio de Almeida, né? Ele escreveu o livro O que é Racismo Estrutural. E ele fala de 3 formas, né, de preconceito, racismo e discriminação. E é muito legal que ele, no livro dele, apresenta preconceito, racismo e discriminação de formas diferentes. Ele conceitua, né, o que é preconceito, o que é racismo e o que é discriminação. Porque é interessante, a gente sabe disso, né? Aquele que detém, né, a narrativa é que acaba construindo a realidade histórica. Então, o professor Silvio ele vai entender que é preciso definir bem, conceituar bem as coisas, para que isso não fique muito solto, né? Para que as pessoas não fiquem criando coisas como racismo reverso, né? Eu sou preconceituoso porque eu sou uma pessoa antiga, né? Ou eu não sou racista, né? Eu simplesmente conto piadas de negros porque eu estou acostumado, eu acho legal, isso não tem maldade nenhuma. Então é preciso entender realmente o que é isso, né? O que é esse racismo estrutural que discrimina pessoas e coloca homens e mulheres negras, né, em situações sempre subalternas, né, e acha bonito, né, criar piadas, né, chamar de mulatos, negrinhos, ou, por exemplo, homens e mulheres de cor, né, quando na verdade pardo também já é um absurdo. Então, eu acho que essa estrutura, ela é muito cruel, ela foi muito cruel, porque ela conseguiu fazer com que o Brasil se ache realmente um país liberal. O Brasil se acha um país democrático. O Brasil se acha que aqui há uma democracia racial verdadeiramente, quando na verdade não há. O país é racista e é cruel. E ele às vezes quer se comparar, né? Ele vai lá, nós não somos como os americanos, né? Por conta justamente disso, porque a estrutura ela foi tão bem feita que mesmo havendo racismo no país, as pessoas ainda assim
gostam de negá-la, né, como se ela não fosse absolutamente nada. E para encerrar, eu quero aqui deixar um textozinho que eu escrevi, né, para você estar analisando ele depois, que diz assim, né? O que somos nós, brasileiros? Não nascemos nativos e índios batizados. Nos formamos exóticos e degenerados, preguiçosos e ladinos, colonos e colonizados, dos santos e orixás, ateus, né, e profetas, às séculas cristianizados. Para uns negros a ser branqueados, brancos encardidos, mestiços e pardos, tão puros portugueses, Brasil francês, holandês e americanizado. Cordial, patrimonialista, somos violentos e violados, perseguidos, cães domesticados. O que somos nós, brasileiros? Apenas um povo que não se olha no espelho, mas se vê civilizado. É isso. Pense nisso e vamos continuar estudando, né? E certamente eu creio que a educação vai fazer com que nós construamos uma sociedade brasileira muito mais justa, muito mais honesta, muito mais fraterna. Um abraço para você.